Glória a Deus. Mais um dia, 52 dias para mudar a minha vida. Uma bênção que Deus tem dado. E diante de tantos desafios, diante de tantos ensinos que Deus tem trago para as nossas vidas nesse dia, eu quero compartilhar com você algo que é muito importante. Já até falei de maneira superficial, mas hoje eu gostaria de falar de uma maneira assim mais clara, mais definida, com relação aos inimigos que nós temos. Nós temos muitos inimigos e que precisamos vencer. Precisamos vencer o pecado, assim como Neemias venceu também ali oposição satânica demonstrada por meio de Sambalate, Tobias e Gesem. E nós temos muitas outras coisas também para vencer hoje, não só o pecado. Mas há coisas, há situações, há inimigos, há enfrentamentos que nós precisamos primeiro identificar e reconhecer que se torna algo prejudicial para as nossas vidas. Enquanto nós não mudarmos a nossa mentalidade, enquanto a gente não reconhecer que é algo que precisa de mudança, estará ali do nosso lado, estará acabando, nos destruindo, nos levando a um lugar distante em Deus. Por isso, quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, livro de Lucas, capítulo 14, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 18, diz assim: Contudo, vamos voltar um pouco, né? Vamos começar do versículo 15. Vamos começar lendo do 15 que vai ficar melhor o entendimento. Ora, ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa enunciou: Feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Jesus, contudo, declarou: Certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próxima à hora do início da ceia, enviou o seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados: Vinde, eis que está tudo preparado para vós. Contudo, um por um começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou: Acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, queira desculpar-me. O outro explicou-se: Acabei de comprar 5 jutas de boi e preciso ir experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdoado. E outra ainda argumentou: Acabo de me casar e por esse motivo não posso ir. Diante disso voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao seu servo: Sai agora mesmo para as ruas e becos da cidade e traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde lhe relatou o servo: Tudo que o Senhor mandou está feito conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Então ordenou o Senhor ao seu servo: Ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar obriga-os a entrar, para que a minha casa fique repleta. Porquanto vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. Então o que eu quero falar com você hoje é sobre distrações. Não existe algo que seja pior do que a pessoa ser bem-sucedido naquilo que Deus não chamou. Porque quando a pessoa é bem-sucedido naquilo que Deus não o chamou, que Deus não o vocacionou, que Deus não tem para a vida dessa pessoa, ela vai achar que está vivendo o propósito de Deus, ela vai achar que está tudo certo, tudo indo bem. Só que na verdade não está, porque está cada vez distanciando-se mais de Deus. Está cada vez mais indo para longe daquilo que Deus colocou, daquilo que Deus tem como sonho, para aquilo que Deus tem como propósito. E distrações é um inimigo, a distração é um inimigo que precisa ser enfrentado realmente com a devida atenção, com a devida força. Primeiro, começa com a atenção. A atenção é você realmente ter todo o seu foco, todo um objetivo traçado plenamente na sua mente, seu coração, estar atento àquilo, dedicar-se inteiramente àquilo. Mas quando você se distrai com qualquer coisa, isso vai tomando o seu tempo, isso rouba o seu foco, isso rouba o seu objetivo, isso rouba as promessas que Deus tem para você. E por isso nós precisamos então estar focado. O que faz a diferença na vida dos heróis da fé? Quando nós vamos ler Hebreus 11, que está lá na galeria dos heróis da fé, a grande diferença, aqueles homens realmente viveram pela fé. A régua da fé foi
elevada, aumentada, porque eles creram naquilo que o Senhor havia falado. E muito mais do que crer, eles tiveram total atenção, total foco. Não se distraíram com outras coisas, como nós vimos ao longo desses dias. Neemias não se distraiu. Estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Estou fazendo uma grande obra, não vou descer. Eu tenho outra coisa para fazer. E hoje as pessoas querem fazer 2, 3, 4. Prioridade, irmãos, não existe plural. Prioridade é só uma. Então não existem prioridades. Então já deixou de ser prioridade. Se tem 2 ou 3, 4, 5 coisas que você quer fazer de uma vez, então já não é mais prioridade. Você pode ter outro nome, você pode dar outra definição para isso, mas prioridade é única, é apenas uma coisa de cada vez. Então você deve estar focado, ter toda a sua atenção e trabalhar em cima disso. Com isso, qual é a sua prioridade hoje? Qual o seu propósito hoje? Quais são as distrações que têm tentado te tirar do foco, tirar daquilo que Deus tem sonhado para a sua vida? Cantares, capítulo 2, versículo 15, vai falar sobre uma palavra que é muito importante para nós. Diz: apanhai as pequenas raposinhas. Sim, as pequenas raposinhas que comem as flores da vinha. A vinha era algo para a família, algo como sustento, algo de importante. Por isso toda a família trabalhava ali na vinha. E a vinha para nós hoje, ela representa também o que? O Espírito Santo. Não vos embriagueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando, ali no momento de Pentecostes, as pessoas alegam: olha, estão cheios do vinho. Não, não era cheio do vinho. Pedro diz: não estamos embriagados às 9 horas da manhã, estamos cheios do Espírito Santo. Então precisamos estar cheios do Espírito Santo, mas nós precisamos nos atentar o quê? Naquilo que não é pecado, naquilo que não é errado, mas são as pequenas raposinhas que a gente acha até bonitinho, acha legalzinho que está passando ali, mas são coisas que estão roubando o seu tempo. São coisas que estão roubando o teu sonho. São coisas que estão roubando o seu propósito. São coisas que estão te distanciando de Deus. Porque as raposinhas não só põem a vinha a perder hoje, como também futuramente, porque elas comem as flores. Então não haverá fruto se elas comem as flores. Hoje não haverá fruto amanhã. Então já está comprometido. Por isso, muitas vezes, essas distrações têm consumido as sementes que era para você lançar no solo hoje, para você estar fazendo a sua colheita daqui a algum tempo. A distração faz isso. Ela tem roubado as flores, as sementes que Deus tem te dado, e você tem deixado de semear por conta das distrações. Então a distração necessariamente não precisa ser algo errado. Pode ser algo bom, como no texto que nós lemos. A pessoa adquiriu o quê? Uma terra nova, comprou uma terra, um novo terreno, ainda mais num momento daquele que o povo vivia justamente de quê? Da agricultura, da pecuária. Conquistar, comprar uma terra era algo muito importante, uma dádiva de Deus, até talvez fruto de oração. Mas ele deu como desculpa para poder não ir ao banquete que havia sido preparado pelo Senhor. Às vezes aquilo que nós oramos, que nós pedimos para Deus, Deus nos abençoou e agora nós estamos usando como desculpa, como muleta, para não estarmos mais indo, atendendo mais o convite do Senhor. Não temos mais tempo para o Senhor, não temos mais tempo para estar na casa do Senhor, não temos mais tempo para estar no banquete com o Senhor. Ou então nós podemos também, outra questão que é muito válida e que não é pecado. Olha, eu comprei 5 juntas de boi, está dobrando agora a minha produção aumentou, meu faturamento aumentou, meu tempo de trabalho aumentou, então agora não estou tendo mais tempo, mas foi algo que você tanto tempo pediu, tanto tempo orou, agora que Deus deu, agora serve de desculpa justamente para não ir ao encontro do Senhor. Vejam que são coisas válidas. E a terceira desculpa é super válida, que é o quê? Acabei de me casar, o casamento. Afinal de contas, está na Bíblia, é de Deus, oh glória, aleluia. Então vejam que são questões, são pontos que são lícitos, são coisas que são boas, e até mesmo ordenanças de Deus. Mas nós estamos usando como o quê? Distrações para não estar com o Senhor. E o Senhor diz, olha, vai lá, pega os aleijados, pega as pessoas da rua, tragam e coloca aqui. Ah, se não tem, traga mais gente. Mas uma coisa é certa, aqueles que foram convidados inicialmente, nenhum deles vai participar do meu banquete. Veja o que Deus disse, justamente por quê?
porque há uma recusa, porque se distraíram, se esqueceram para que foram chamados, se esqueceram qual o motivo de estarem nessa terra, se esqueceram o propósito que Deus havia lhe dado. Então muitas pessoas se distraíram e acabaram trazendo um resultado muito ruim sobre a sua vida. Davi, no momento de primavera, quando era costume os reis saírem à guerra, ele ficou em casa, subiu ao terraço e ali nela ele viu Batseba. Aquela distração custou algo muito ruim para a sua vida, custou algo muito caro, porque ali foi uma sucessão de mortes, foi um momento de teve também violência sexual, estupro de sua filha e teve um golpe de estado. Então foram 3 mortes ali na família. Decorrente de quê? De um momento de distração. Enquanto Samuel, do capítulo 1 a 15, vai contar a ascensão de Davi, enquanto ele está direcionado, focado em Deus, a segunda metade do livro de Samuel vai se dedicar a narrar justamente a queda de Davi, a derrocada, porque a espada não se separa mais da casa dele por conta de um momento de distração. Sansão se distrai no colo de Dalila, e aí trouxe toda aquela destruição, tudo que aconteceu, perdeu o seu propósito, perdeu o seu foco. Foi apenas um colo. Que distração, e olha o resultado. Mas nós temos exemplo também de pessoas que não deixaram se distrair, porque José não se distraiu justamente com a mulher de Potifar. Ele escolheu continuar focado naquilo que Deus havia dado a ele, e por isso ele alcançou o resultado que alcançou. O sonho que ele tinha se cumpre porque ele não se perdeu no meio do caminho com distrações. Ele sempre esteve olhando para aquilo que Deus teve para a sua vida. Então Deus cumpre as suas promessas, Deus traz a realização das suas promessas, Deus traz à existência aquilo que é para trazer, porque ele continua focado. Noé passou 120 anos focado, construindo a arca, não se distraiu, mas esteve ali e trouxe salvação à sua casa, à sua família, porque creu naquilo que Deus havia falado. Portanto, lembre-se que o tempo, assim como na vida de Noé, o tempo é um fator, não é para Deus, o tempo é para nós. Esse intervalo entre o momento da promessa e o cumprimento da promessa é o tempo que Deus está trabalhando nos nossos corações, nas nossas vidas, para que você possa estar verdadeiramente preparado para viver todas as promessas do Senhor, viver tudo aquilo que Deus tem para você. Porque Deus poderia fazer a arca muito mais rápido, mas aquele tempo era o necessário para preparar Noé e sua família. Assim como também o tempo que você tem vivido entre a promessa de Deus e a concretização dela é o tempo que Deus tem te preparado, mas você precisa abrir mão das distrações. Quais são as distrações hoje na sua vida? Abra mão. A televisão, abra mão. O celular, abra mão. São os joguinhos no celular, abra mão. São os jogos online, abra mão. É porque eu gosto do futebol, gosto do outro esporte, gosto daquilo. Meu irmão, se você não está sobrando tempo para você ter tempo com Deus, abra mão. Deus hoje te chama para você viver o tempo maior com Ele. Então abra mão dessas distrações. Muitos, principalmente que estão na caminhada agora, que vão fazer vestibular e tantas outras coisas, abra mão, dedique-se ao estudo. Dedique-se ao estudo, se prepare para o Enem, se prepare para o vestibular, porque não deixe as distrações roubarem o seu sonho. Não deixe as distrações te paralisar, mas siga firme em direção àquilo que Deus quer. Como eu falei, distração nem sempre vai ser algo que é pecado. Às vezes são coisas que até são boas, e às vezes são coisas até que encontramos ali um embasamento bíblico, mas não é o tempo que Deus quer. O tempo que Deus quer agora é que você se dedique a Ele. E Ele te convida para participar desse grande banquete, dessa grande ceia com Ele. Portanto, se prepare, aumente seu tempo e não recuse o convite do Rei para você. Aceite o convite, esteja com Ele, se dedicando cada vez mais e mais. Seu desafio hoje, então, é você listar o que tem te distraído, o que tem roubado seu tempo, o que tem feito com que você não alcance os resultados que Deus tem projetado para a tua vida, e você cortar todas essas distrações para passar um tempo maior com Deus. Deus abençoe, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.